Olá, dando continuidade à série de entrevistas dos candidatos a prefeito de Santos, eu converso com o Carlos Alberto de Sá Romano, do DC. Romano, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Carlos. Carlos Raton, um amigo, uma pessoa de destaque no jornalismo de Santos, principalmente na atividade crítica, né? Há tantos erros que as sucessivas gestões têm feito, e acho que a democracia necessita exatamente disso, de um jornalismo, de uma imprensa que possa ter liberdade de poder observar, apontar e cobrar a responsabilidade daqueles que estão no comando das nossas vidas, né? Romano, santista como você é, vou te falar uma questão aqui que é muito comum. A Ponta da Praia foi reestruturada, né? Foi feita uma arrumada na Ponta da Praia, a Praça da Independência passa por intervenções quase que todo ano, constante, a orla, adjacências, mas do VLT para trás, né, os bairros para trás, Zona Noroeste, morros, nem tanto. Como é que você avalia, como é que vai ser a tua proposta nesse sentido? Então, nós observamos, né, que a cidade de Santos ela tem alguns pontos que são centrais no sentido de aspecto de visibilidade e que as sucessivas gestões, inclusive a atual, né, que já está há 8 anos, né, se preocupa muito em fazer uma maquiagem de poder apresentar trabalhos bem feitos, mas existem outros, né, de infraestrutura, como você falou, o centro, a região do mercado municipal, não é? A região da Zona Noroeste, eles falam que fizeram isso, fizeram aquilo, mas na prática está muito abandonada. A grande questão da Vila Gilda, né? A maior palafita do mundo, né? Enfim, então a degradação do centro, principalmente histórico, a falência do comércio e das indústrias de Santos, não antes da pandemia. A pandemia veio destruir completamente a economia, até pelas medidas restritivas, algumas delas equivocadas. Enfim, a área continental também. Então nós temos muitos pontos da cidade que necessitam de uma atenção mais contundente, realista, em termos de investimento, em termos de atenção. Centro, Zona Noroeste, área continental, enfim. Beleza. Educação. Você falou, acabou de falar de uma pandemia. Na pandemia, crianças ficaram sem alimentação, a gente viu. Há pontos da cidade, bairro como Ilha de Ana, que as crianças não tiveram acesso, não têm acesso à internet, não podem estudar remotamente. Como é que você vê a educação, Marcos? A nossa educação hoje, a Secretaria, ela, segundo os dados, né, da última lei de orçamento anual desse ano e para o próximo ano, está em torno de 652 milhões de reais. A cidade de Santos tem 84 unidades de ensino, né? As unidades municipais de ensino, as UMES. Nós temos 27 mil alunos da unidade básica e nós temos 3 mil professores. Esse é o universo com que a educação de Santos atua. Entendemos que até pela emergência da pandemia, não foi só os alunos da área continental, mas a maioria dos alunos não tem acesso, não tem recursos financeiros, as famílias, os pais, e ficaram sem a possibilidade desse agora chamado ensino híbrido, né? Presencial, remoto, à distância. Entendemos que a prefeitura, seja ela por recursos próprios e também com parcerias com a iniciativa privada, ela tem que bancar o acesso, né, ao sinal da rede para que os alunos tenham. Isso é um primeiro ponto, todos tenham, inclusive com equipamentos, nem que seja através de arrendamento, concessão ou até de doação mesmo, é possível esse tipo de ação da prefeitura e da iniciativa privada. Com relação à questão, nós temos alguns pontos na educação que precisam ser corrigidos, que são a regressão e a evasão escolar. São dois pontos muito sensíveis e importantes. Um outro aspecto também é o desempenho dos nossos alunos no INDEB. Nós tivemos aí uma média de 5,3, quando o que foi estipulado pelo MEC seria uma média 6. Nós não atingimos isso. Então, nós precisamos fortalecer através de investimentos de modernização, tecnologia, não é? Na estrutura física das unidades, nas condições de trabalho dos professores, na capacitação desses professores, para que esses dois personagens, professor e aluno, possam desempenhar, tanto o professor no magistério e o aluno na aprendizagem, não só num índice mínimo, mas que os alunos sejam capacitados
para que o futuro que se aproxima, e é um futuro que vai mudar completamente, conversávamos sobre isso, novas perspectivas de relação de trabalho. Essa é a grande verdade. Tecnologia, inteligência artificial vai mudar completamente tudo que a gente sabe. As nossas gerações, né, o trabalho propriamente dito vai mudar. Então, nossas crianças e adolescentes precisam ser preparados para esse novo futuro que já está aí. Perfeito. Marcelo, confundi com outro entrevistado. Carlão, explica uma coisa. Obra na nova entrada da cidade, né? A proposta era que ali ia acabar com as enchentes, né? E o trânsito ia melhorar. O trânsito a gente vai avaliar ainda, né? Vai chegar ao final do ano, mas as enchentes continuam. Como é que você avalia essa obra que foi feita na entrada da cidade? Primeiro tem aquela história da perda do financiamento, né, do Banco Mundial. Né? Aí depois veio o prefeito e falou que não, porque não houve prejuízo nenhum, na verdade foi uma questão financeira, técnica, tudo conversa. O governo federal também não mandou verba. Então nós entendemos que foi aí uma desculpa aí da administração por ter realmente perdido esse prazo. Com relação à questão das enchentes, a primeira chuva que deu, de uma certa consistência, alagou. Na primeira semana, depois da inauguração, alagou aquela região. E ali é uma questão, segundo a engenharia aponta, estaria até abaixo do nível do mar, né, determinados pontos ali. E a influência não é só da água da chuva, também a água, né, decorrente das marés, enfim. Então, e é uma influência que interessa não só o município de Santos, mas São Vicente, né, que na verdade ali vem a água do mar. Então, as promessas não foram cumpridas, primeiro. Segundo, agora estão na publicidade, sabendo disso, né, até por uma questão de eleição, estão dizendo que vão colocar os piscinões e tudo mais, que já deveria ter sido feito no projeto inicial. A primeira coisa seria, né, a questão da infraestrutura, principalmente para resolver esse problema. Não resolveram. Eles estavam mais preocupados em fazer uma publicidade, né, de um cartão de visita da cidade. Claro que você sempre precisou ter uma entrada decente, né, e que não tinha. E também do sistema viário. Vamos aguardar a questão da mobilidade urbana através dos viadutos que foram construídos, mas falharam na questão das enchentes e também de como eles desenvolveram os acordos também com o governo estadual. Perfeito. A questão da saúde, né? As OS em Santos, enfim, como reavaliar isso? Vai manter as OS? Como é que é a sua proposta, caso seja eleito? Eu tenho estudado também a questão, claro, a gente tem que estudar tudo da cidade, né? Através da receita despesa, da distribuição do dinheiro público, que é nosso dinheiro. Né? A saúde, segundo orçamento, né? É o primeiro. Primeiro, desculpa. A segunda educação. Isso, o primeiro orçamento é da saúde. A diferença é muito pouca, é 8 milhões de reais. A saúde está com 700 milhões e a educação com 652 milhões. Talvez não seja até pouco. Né? O volume assim que a gente pega realmente impressiona, 700 milhões de reais. Agora, não estou convencido da manutenção das OSS, porque nós não temos dados de quantos médicos atuam, de quantos agentes de saúde, da estrutura. Isso aí está uma caixa que não está apresentada. É verdade. Ninguém fala exatamente, sempre fica escondido esse tipo de coisa. E o suposto portal da transparência da prefeitura, que deveria apontar, né, esse demonstrativo, não tem. E aí, então esse é o primeiro defeito dessa parceria ou desse modelo de gestão. Falta transparência. Falta transparência e veja, quando você terceiriza um serviço tão essencial como a saúde, é problemático, a prefeitura não tem controle. Então quais são as informações que nós temos? Primeiro, faltam remédios, não é uma questão de estar candidato ou não, mas é uma questão de cidadania, é fato. Falta remédio, falta atendimento, falta conforto. A questão, veja, nós temos no sistema de saúde público, tem a questão das intervenções seletivas, que é aquele momento em que a pessoa ela é diagnosticada com um problema que ainda está no começo, e aí o médico indica, vamos fazer uma intervenção cirúrgica. Essa é a seletiva. E nós temos questões de emergência e de urgência. Essa é complicada. A emergência e urgência, eles não têm o que fazer, tem que fazer, senão a pessoa morre. O problema é a seletiva, porque na seletiva economizaria a despesa pública, né? Enfim, então existe um defeito, e agora, com relação à pandemia, isso ficou muito mais acentuado. Né? A questão dos repasses do SUS, né? Nós temos hoje no município 19 policlínicas,
nós temos 3 UPAs, um hospital municipal e tem mais um hospitalzinho pequenininho ali na Zona Oeste, que faz mais a questão de maternidade, enfim. E os outros são 2 grandes hospitais beneficentes, que é a Santa Casa e a Beneficência Portuguesa, e a restante rede de hospitais particulares. O que não se fala é que nós temos quase 40% da população de Santos com planos de saúde privados, o que alivia muito o serviço da prefeitura. Isso eles não falam, né? Então, quando eles apresentam os números, eles não falam que a rede particular é que segura muito, né, dessa pressão, principalmente das intervenções cirúrgicas, né? Então, tem muito que se fazer. Implantarmos de uma maneira definitiva uma medicina preventiva. Isso aí é o que é mais moderno e que é uma questão mais eficaz. Eficaz e prioritária em termos de saúde pública, de gestão de saúde pública, né? Implantarmos também uma medicina preventiva familiar, que está muito dentro dessa medicina preventiva, mas é direcionada à família, em acompanhamento, em prevenção efetiva de qualquer tipo de diagnóstico que possa surgir, tanto nos adultos quanto nas crianças. Isso também minimiza, né, custo e despesa da prefeitura. Perfeito. Uma situação que virou problema em Santos. O emissário submarino, né? A questão das compensação para ter uma usina, você sabe desse assunto, está fechado com o tapume, a justiça fechou, o Ministério Público entrou com uma ação, a justiça fechou, e agora vai ficar próximo ao prefeito, aquele imbróglio ali. Como é que você avalia isso? Eu avalio como muitas questões da atual gestão extremamente estranhos diálogos. Primeiro que são os diálogos entre a gestão atual e os mesmos empresários. São sempre os mesmos. Ou é o empresário A, ou é o B, ou é o C. Não muda. Não é? Pode mudar até o CNPJ. Valoriza, mas na verdade é Terracom. Mas o CNPJ muda, mas os donos são os mesmos. Então, foi mais um contrato muito estranho, né? Orçado em 15 milhões de reais, exato, sem consulta nenhuma, destruíram tudo. Exato. E veio o MP e falou, não, parou, refaz, né? A justiça, não. Faz o processo. Agora eu quero ver como é que vão reparar os danos causados, exato, a reestruturação. Eu, sinceramente, como cidadão, estava bom do jeito que estava, não era prioridade. O emissário tinha acabado de ser reformado, veja, não era prioridade. É tão absurdo a forma como esse pessoal eles desperdiçam dinheiro público. Tem uma edificação de 2 pavimentos, que é aquele predinho, né, que os juízes do surf ficam, ele tinha sido orçado em 200 mil reais. E ali tem uma entidade chamada Pioneiros, que são surfistas, são empresários, jornalistas, que praticam surf, já foram profissionais, inclusive. Eles ficaram estarrecidos que a conta foi fechada em 1 milhão. Era 200 mil, não tinha o que fazer. Eles só pintaram, reestruturaram. O que é de 200 mil? Virou 1 milhão. Virou 1 milhão. Então a gente vê como que são as contas desse pessoal, cara. Sabe, tinha todo mundo idiota, essa é a verdade. Nós estamos sendo feitos idiotas há muito tempo, cara. Então isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Então eu sou contra o que foi feito ali. O emissário, não sei se vai ser possível, mas quem destruiu tem que ser responsabilizado. Tanto a pessoa jurídica privada quanto até a atual gestão. Eles têm que ser responsabilizados por isso. Não é? Sim, alguém tem que construir de novo. Tem que reconstruir, e rápido, porque veja, não é só prejuízo do ano. O povo está sem utilizar aquela área, exatamente, que era uma das principais áreas de lazer também. Não é? Então, isso aí, essa obra está atrelada também à concessão da exploração da usina de incineração. Exatamente. Na área continental. Então é uma coisa... E ainda não foi também aprovada. Também não foi aprovada. Está sendo discutida ainda também. Eu fui estudar, eu me antecipei, conversei com pessoas especialistas, né, em resíduos sólidos, em resíduos orgânicos. E aí você tem exemplos no mundo, por exemplo, Singapura, ela tem uma usina de incineração, como tantos outros países, Alemanha, França, enfim. Isso aí é utilizado no mundo porque é moderno. Né? Falar que é muito mais moderno que a gente ter aí os aterros sanitários, que você Mas tem outras opções, né? Tem outras opções também. Sim, também tem. Mas justamente precisa ser discutido com a população. Sim. Não, o que eu entendo é o seguinte, eu não sou especialista nessa área, então eu vou estudar, né? E também vou ouvir os especialistas. Agora, é uma das opções. O que não pode a gente permanecer, primeiro, é o aterro sanitário, isso aí sem dúvida nenhuma, porque contamina muito o meio ambiente, seja no solo, seja na água, enfim, isso aí é um absurdo. E nós temos que ter uma solução moderna, discutida com a sociedade e aprovada. Ministério Público, sociedade civil, enfim, todos. Votos atores, porque o dinheiro é nosso.
O dinheiro é nosso. Exatamente. E o bem-estar da sociedade também. Esse é o resultado. Carlão, me fala sobre o transporte público. Vou te chamar de Carlão porque eu te conheço há muito tempo. Por isso que eu falo Carlinhos, comigo não tem essa não. É isso aí. Nós temos a questão do transporte público. Né? Santos tem um transporte razoável, né? Sim. As outras cidades razoável. Mas você acha que é o ideal para Santos? Olha, a primeira questão de transporte público que atinge principalmente o usuário é a questão da tarifa. Né? A gente vai. Tarifa. Por quê? Porque a tarifa diária, né? O cidadão vai para o trabalho, volta, vai para a escola, volta, apesar dos cartões, dos benefícios, enfim, no final da planilha familiar pesa demais a despesa transporte. Nós queremos, primeiro, com relação à mobilidade urbana, que também é uma questão, né, absolutamente necessária para a gente transformar a sociedade numa sociedade moderna. Né? Não que não seja, mas tem que ser mais moderna. Precisa melhorar. Então, questão da tarifa. Rediscutir planilha de custos com a concessionária, que também é a mesma faz tempo, né? Faz tempo. E analisarmos tecnicamente a possibilidade de redução da tarifa. Outro aspecto importantíssimo, a questão do conforto, da segurança dos pontos, ou seja, dos abrigos. Exatamente. E isso também isso deve ser feito também com parceria com a iniciativa privada. Por quê? Porque através de uma concessão da exploração do espaço publicitário, né, incrementando também a economia de profissionais da área jornalística, publicitária, é possível e necessário, né, apresentarmos abrigos e pontos que protejam o usuário do clima, seja frio, seja calor, seja chuva, seja sol. Isso é fundamental. A questão da pontualidade. Até porque Santos tem muitos idosos, né? Precisa dessa proteção. Sim. Ah, mas não é só para o idoso, qualquer um que você vai ser. O sol em Santos no verão é terrível, cara. Exatamente. Chuva e frio. Então, claro, o idoso, a criança que vai para a escola, a mãe que leva a criança, a sua filha. Cruel. Então é cruel mesmo. Enfim, então não é só. A gente tem que pensar no ser humano. Então, a gente estava falando sobre humanidade e sem nenhum tipo de demagogia. É uma questão de cidadania, é uma questão de direito, a gente paga e caro. Então tem que ter um abrigo decente, confortável, com sinal de Wi-Fi, protegido, se possível, até climatizado, e é possível, enfim, com a iniciativa privada. Isso aí nas maiores capitais do mundo é feito. E a iniciativa privada quer fazer. E outra coisa, detalhe, vou usar uma expressão forte, sem sacanagem, tem que haver transparência, permitindo o melhor preço, o melhor serviço para comodidade do usuário, do cidadão. Então esse também é um aspecto. Outra coisa, a pontualidade, né, dos veículos, acho que hoje a gente está com, segundo os dados que eu li, 253 veículos prestando serviço de transporte coletivo na cidade de Santos. Então nós precisamos colocar mais, nós estudamos e fizemos uma proposta, colocar um terminal na zona noroeste e mais um terminal na extremidade leste, para facilitar a baldeação, né, e até também o barateamento do bilhete, fazer um bilhete único, enfim. Então esses são os caminhos que a gente tem: abrigo, comodidade, celeridade, pontualidade. Perfeito. Romano, questão da área social mesmo. Uma das questões é o pessoal em situação de rua. Sim. É muito cruel, né, essa situação. Sim. Como é que você vai atingir a área social de Santos? Vamos lá, tudo também é número, né? A gente tem que demonstrar número, porque sem números a gestão é você calcular a receita, a despesa e ver como você direciona esse dinheiro. Pelas análises que a gente tem feito, tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas e suspeitas e obscuras. A pasta da Secretaria da Assistência Social também tem um orçamento de 70 milhões de reais ano. Né? Segundo estimativas, o cadastramento que eles oferecem, nós teríamos aí 750 habitantes de rua, ou em situação vulnerável de rua, né? Que eles falam pessoas em situação vulnerável. Então, primeiro, identificar todas essas pessoas, cadastrar efetivamente a quantidade, a identificação, fazer, né? Um censo. Fazer um censo da cidade de Santos, ver quem é de Santos, e aí a gente vai se surpreender que a maioria não é de Santos, ver juridicamente o que é possível fazer, né? A partir da qualificação de cada pessoa que está aqui, muito embora princípio constitucional da liberdade do território, né? Mas nós sabemos que existe muita sabotagem entre municípios, né? A gente escuta, pelo menos, que em determinadas gestões
as famosas peruas vinham com moradores de rua. Agora imagina a seguinte situação, Carlos e telespectador. A capital de São Paulo tem 25 mil habitantes de rua em situação vulnerável. Vocês já imaginaram se esses 25 mil, através desse princípio constitucional, né, do ir e vir, viesse para Santos? É possível, por que não? Não tem nenhuma proibição. O que a gente ia fazer? Equivale à população da Vila Gilda, que é 26 mil. Então, essa questão de que o princípio constitucional, porque é a base, né, da intocabilidade deles, do ir e vir e de estabelecer uma moradia, está errado. Nós não concordamos com isso. Né? Enfim, vamos fazer um censo, como você bem falou, qualificar todos, identificar inclusive aqueles que têm uma passagem, né, pela polícia ou alguma condenação criminal, para aí juridicamente nós agirmos. Claro que a gente vai respeitar a pessoa humana, a dignidade dela, mas também o poder de polícia do Estado, município, para que possa o quê? Oferecer ordem, né? Não tem uma sociedade saudável, moderna, sem ordem. E mais, existem abrigos, alimentação, higiene. Então não justifica esse povo preferir a rua. Não é, ninguém tá sugerindo prisão, não. Mas tem serviços para que eles possam, pelo menos, não ficar na rua. Dignidade. Porque, veja, eu não consigo ver, e a gente vê todos os dias, criança, adultos jogados na rua e achar que aquilo ali é digno, cara. Então, e também não vou ser liviano e falar que não existem serviços sociais disponíveis. Existem. Então, me parece que o princípio é um equívoco jurídico, através do qual eles são intocáveis. Eles não são intocáveis. Tem que ser até por uma questão de ordem e da dignidade deles. Romano, a questão do governo estadual e federal. É muito comum nessa época do ano, o governador vem aqui, come pastelzinho, vai embora e ninguém cobra ninguém. Como é que essa é a sua postura, caso do prefeito de Santos, como governo estadual e federal? Olha, a nossa postura vai ser uma postura constitucional, defendendo os interesses da entidade federativa, que é o município. Eu não tenho compromisso com ninguém. Nem com o governador e nem com o presidente. Nós temos que defender. Veja, o atual prefeito ele perdeu uma dotação orçamentária para a saúde de 502 milhões de reais. E não consta que tenha cobrado, não consta que tenha reclamado. Né? São verbas de repasse do Estado de São Paulo para o município de Santos. 502 milhões de reais. É dinheiro. É meio bilhão, não. Equivale quase, né, 70% de um orçamento anual, que poderia ter sido investido em equipamentos, né, em reformas, em adequações, em remédios, que falta remédio. Né? Enfim, então, nós vemos que toda essa publicidade que é feita é justamente para um estelionato eleitoral. É isso que precisa ficar dito aí para a população, que não é tão que tem uma formação, vamos dizer assim, não tão desenvolvida, para não se enganar com a publicidade, com o marketing. Porque os profissionais, você é um excelente profissional, vocês sabem como criar uma imagem, né? É o que estão fazendo. É a criatura, é uma criatura atrás de outra criatura. E isso precisa acabar. Déficit habitacional em Santos. A gente sabe que tem muitos prédios no centro que estão precisando, que na verdade já devolver para a prefeitura ainda vai sobrar, tem que pagar em grana ainda. Como é que você vai resolver essa questão? Tem como resolver isso? Tem. Você vê que a gente, para poder se colocar, né, como pretendente à gestão da cidade, a gente tem que conhecer a cidade, os números. E o déficit, pelo menos registrado, da habitacional está em torno de 10.857 habitações populares. Vamos arredondar para 11 mil, tá? Então, 11 mil. Eu conversei com alguns profissionais especialistas na construção de habitação popular, né? E é possível construir sem margem de erro por ano 1.500 unidades. No primeiro ano não dá, porque você vai assumir a gestão e tal. Mas ao final de 4 anos, é possível entregar 5 mil habitações. Já quebra metade aí. A metade, né? Enfim, aí permitiria que o próximo ou continuasse ou apresentasse uma melhor gestão. Mas, a princípio, primeiro, 5 mil unidades em 4 anos. É possível tecnicamente. Como? Parceria tem que ser feito parceria com a União, né, para permitir o financiamento das unidades, e a iniciativa privada vai e constrói. É o que é feito no Brasil inteiro. Tem que ser feito isso. Por que não foi feito até hoje? Eles são excelentes gestores, é por isso. E não fizeram, são excelentes gestores. Bom, onde nós temos 3 áreas para construir em Santos? Só. Zona Noroeste, o centro, que tem a degradação e abandono, tá? E a área continental.
São as únicas 3 áreas em que nós podemos construir com destinação de habitações populares. Então, a minha ideia é me comprometer com 5.000 unidades, porque tecnicamente é possível. Em que áreas? Na Zona Noroeste e principalmente no centro, né? E na área continental. Na área continental, forçaria, né? E aí é porque tudo está entrelaçado, né? A questão da habitação, a questão do desenvolvimento, da recuperação econômica. Porque dentro do nosso projeto, nós queremos implantar na área continental, né, indústrias de transformação para poder otimizar a economia do porto e da cidade. Sim. Ao invés dos insumos e da matéria-prima que são importados e subirem ou serem destinados para o interior, para serem transformados, retornar para a exportação, serem transformados aqui na região e serem exportados daqui. Isso vai gerar para o emprego, inclusive. Principalmente. E também desenvolvimento social, né? Exatamente. Porque é emprego, aí eu tenho que urbanizar. Escola. Tem que consumir. Sim, é economia, aí gira. É um anel atrelado ao outro. Então essa é a ideia. Por isso que a gente, na questão de habitação, o negócio é objetivo. Eu tenho um compromisso técnico de 5.000 unidades em 4 anos, desenvolvendo 3 regiões de Santos. Zona Noroeste, Centro e a área continental. A última pergunta, Romano. Prodesan e Coab. A Coab tem relação com a habitação, mas a Prodesan, como é que você vê essa máquina? Prodesan. Eu vejo que a gente precisa, de uma maneira honesta e sincera, analisar a viabilidade da permanência, só que tem um aspecto que é absurdo, tecnicamente falando. Né? Eu poderia falar assim, não, ela não é viável porque ela dá prejuízo. Né? Só que o maior acionista da Prodesan é a prefeitura. Exato. E você sabe quem é o maior devedor da Prodesan? É a prefeitura. É a prefeitura. Porque, porra, é uma coisa de louco, não dá para entender. Eu tenho uma empresa, tá? E aí eu sou o maior devedor dessa empresa, da minha empresa. Quer dizer, como é que gira? É uma coisa assim. É claro que um é poder público, a outra é uma autarquia. A realidade é o seguinte, fazer um enxugamento, porque essa questão, porque a liquidação, vamos falar tecnicamente, a liquidação da Prodesan e da Coab, né? Parece que o governo estadual já liquidou a CDHU, né? Isso, Liquidou. Né? A gente precisa ver, certamente enxugamento. Certamente enxugamento. No mínimo, enxugamento da máquina. No mínimo. Né? A gente sabe cabidos de emprego e tal, no mínimo. Nós temos 513 funcionários comissionados em Santos. Isso precisa ser revisto urgentemente. A gente sabe os compromissos políticos, né? O que é isso? Então, eu não tenho compromisso político com ninguém. Primeiro. Segundo, então, o enxugamento sim, a liquidação também. Só que tem o passivo. O passivo da Prodesan está em torno de 500 milhões e o da CDH, da Coab em termos de 200, 300. Veja, o passivo da prefeitura, em razão da administração direta, da indireta e dos empréstimos que eles fizeram, principalmente para fazer a reforma da Entrada de Santos, exato, hoje está 2 bilhões de reais. Exatamente. Então, veja... No final, 20 anos, né? Vai pagar no final. O Cassiano fala em 1 bilhão. Não, nós estamos com uma dívida de 2 bilhões. Se você associar a administração direta, que a prefeitura é em torno de 600 milhões, aí vem a Prodesan, aí vem tá. Não, eu estou somando tudo. Entendi. Então eu estou somando tudo. Então a prefeitura é 600, a administração direta. Sim. Mais a indireta, que é a Coab e a Prodesan. E mais aí, o endividamento futuro, né? Os créditos futuros, né? 2 bilhões. 2 bilhões. Hoje o orçamento de Santos? O orçamento está 3 bilhões e 200 milhões de reais. 2/3 do orçamento comprometido. Não, mas não pode, porque o orçamento ele é comprometido direto, né, com as despesas anuais. É receita e despesa. É verdade. Então você não tem como tirar daí. Agora, dois do orçamento. Não tem... Carlos, é o seguinte, não tem em termos, porque no orçamento desse ano, tá, que foi votado no ano passado, a Câmara aprovou, do orçamento desse ano, desses 3 bilhões e 200 milhões de reais, 158 milhões de reais para que o prefeito destinasse como ele quisesse, num ano eleitoral. Como é? Então eles manipularam 158 milhões para que o prefeito pudesse fazer o que ele quisesse com o dinheiro, claro. Mas só que também não tem ainda a justificação. Por isso que a gente vê uma reforminha ali, outra aqui, né? Olha que maravilha. Sabe, totalmente... E é imoral. Né? No ano eleitoral, você dentro do orçamento... Você dá essa margem de gasto. Sim, 5% do orçamento para ele fazer o que ele bem entender. Então tem dinheiro.
Aí a gente não falou do Emprev, a gente não falou da Capep, não é? Questões imorais também. Que o prefeito, que é tão preocupado, né, com o cidadão e com o funcionário, não. A máquina, ela tem uma gordura, quando você fala em funcionalismo público, tem o cálculo providencial. Né? O que é o cálculo providencial sobre a folha de pagamento no orçamento? A prefeitura pode gastar até 54% da corrente líquida dela em folha de pagamento. Ela está gastando aí em torno de 46%, 47%. Então ela teria uma margem de 6%. Eu me comprometo, tem que dar aumento, cara. Pode, tem gordura, então dá. Porque quando eles querem destinar para os seus amigos, eles destinam. Então também tem dinheiro, porque a matemática permite. A matemática demonstra isso. Então é uma questão de vontade política. Perfeito, Carlos Alberto Romano, obrigado pela participação, viu? Carlinhos, eu fico feliz em te ver, pela oportunidade de rever um amigo de infância, de adolescência, muito. Parabéns pelo sucesso, parabéns pela contundência com que você e com coragem, né? Eu acho que isso valoriza, eu te conheço, sei do teu caráter e parabéns. Obrigado. Até as eleições, eu e também o jornalista Jefferson Marques comandaremos as entrevistas com os candidatos às prefeituras da região. Você pode conferir no site do Diário do Litoral e também nas redes sociais do jornal. Se você é candidato, entre em contato e agende uma entrevista. Diário do Litoral, informação é tudo. Tchau.